Eu gostaria que os irmãos olhassem agora Hebreus 2, 3 e 4. Isso é muito importante para que nós entendamos o objetivo, o propósito dos milagres realizados pelos apóstolos. Prestem atenção nesse texto, Hebreus 2, 3 e 4. Prestem muita atenção nesse trecho. Hebreus 2, versículos 3 e 4. Assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então note, aqui existe a primeira geração de pregadores. Você tem aqui o Senhor que anuncia a salvação, aqui é o Senhor Jesus. Geralmente, quando a palavra Kyrios aparece no Novo Testamento, geralmente é uma alusão à segunda pessoa da Trindade, o Filho. Tá bom? Então, quando fala, olha, Senhor, geralmente, na maior parte das vezes, no número maior de vezes, é uma referência a Cristo. Então, quando fala que o Senhor, Ele anunciou essa salvação inicialmente, aqui é o Senhor Jesus. Ele veio aqui e anunciou a mensagem salvadora. Ele foi o pioneiro disso. E ele... o texto fala, essa mensagem foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aqui é uma referência aos apóstolos. Então, esse versículo é muito usado pelos estudiosos do Novo Testamento, especialmente pelos aspectos introdutórios do Novo Testamento, para dizer que o autor de Hebreus não era um apóstolo. Se ele fosse um apóstolo, ele teria dito assim: foi-nos depois confiado, foi depois confiado a vocês por nós que a ouvimos. Ele se incluiria no grupo, mas ele não se inclui no grupo. Ele fala, foi confiada a nós por eles que a ouviram. Então ele se coloca fora do grupo dos que a ouviram inicialmente. Então essa é uma das provas de que esse livro, o livro de Hebreus, não foi escrito por um apóstolo. Nós não sabemos quem escreveu. E aí vejam aqui como os apóstolos confirmaram a mensagem. Note, vejam como os apóstolos confirmaram a mensagem. Vejam como Deus confirmou a mensagem por meio dos apóstolos. O texto diz assim: dando Deus testemunho juntamente com eles, os apóstolos, como? Por sinais. Olha aí, olha Jope aqui. Olha a Lida aqui, olha a cura de Enéas aqui, olha a ressurreição de Dorcas aqui, veja que os grandes milagres de Pedro, veja que os grandes milagres de Paulo estão aqui. Deus confirmou o quê? A mensagem. Que mensagem? De salvação. Ele confirmou essa mensagem por meio de quem? Por meio daqueles que a ouviram da boca dele. Aqueles que escutaram a mensagem de salvação da boca de Jesus, eles continuaram pregando essa mensagem e o Senhor passou a confirmar a veracidade dessa mensagem por meio de sinais. E ele prossegue: sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então essas manifestações do Espírito Santo que nós vemos em Atos 2, Atos 10, Atos 19, Atos 8, nós vemos tudo isso como sendo uma forma de confirmar que a palavra de salvação era real, era verdadeira. Então isso aconteceu no livro de Atos. O livro de Atos mostra como isso foi. O autor de Hebreus, escrevendo um tempinho depois aí do livro de Atos, escrevendo no ano 68, ele fala, olha, quando os apóstolos saíram para pregar, Deus confirmava a mensagem deles. Como? Deus confirmava a mensagem deles por meio de sinais, prodígios, milagres grandiosos e por meio de distribuições notáveis, visíveis do Espírito Santo. E assim ele confirmava a mensagem que o Senhor Jesus havia transmitido a esses homens. Então o livro de Atos, enquanto o livro de Hebreus fala que isso aconteceu, o livro de Atos mostra como isso aconteceu.
e dá detalhes. Olha, Pedro fez um aleijado andar aqui, Pedro ressuscitou uma mulher aqui, e assim ele vai contando essa história. Isso é importante, por quê? Porque esse versículo aqui mostra que um dos objetivos dos milagres era confirmar e validar uma mensagem que era nova. E mostrar, olhem, essa mensagem é verdadeira. Vejam, Deus está realizando prodígios junto àqueles que anunciam essa mensagem de salvação. É por isso que hoje nós não vemos isso acontecendo o tempo todo. Porque a época de confirmação, de validação disso, passou. É por isso que o texto aqui está no tempo passado. A construção aqui está no pretérito. O texto fala que Deus dava testemunho com eles. Deus fazia isso no passado, ali confirmando a mensagem junto deles, ali no passado. É por isso que esse texto se refere a algo que aconteceu na história e não algo que estava acontecendo até nos dias de Hebreus. Nos dias de Hebreus já tinha havido uma grande diminuição disso. Nos dias do ano 68 já tinha diminuído bastante.